Muito bem, eu quero aproveitar antes de nós irmos para a palavra de Deus nesta manhã e apenas fazer um pequeno comentário a respeito de uma comemoração que está acontecendo no âmbito da Igreja Católica Apostólica Romana, né, que diz respeito aos 1700 anos daquele concílio, o concílio que ocorreu no ano de 325, lá na Turquia, conhecido como o Concílio de Niceia, né? O Concílio de Niceia, ano 325. Não sei se os irmãos estão inteirados dessa notícia. O Papa Leão, esse Papa, né, atual, ele então, essa semana, se dirigiu ali para a Turquia para as comemorações desse aniversário de 1700 anos do Concílio de Niceia. E por que isso é importante, irmãos? Nós comentarmos, abrirmos aqui um parênteses para esse assunto. Porque esse concílio, ele ocorre de acordo com a Igreja Romana, não é? Foi um concílio que deliberou e que concretizou, de acordo com eles, a defesa, não é? A defesa da divindade de Jesus Cristo, não é? De acordo com a Igreja Romana, a Igreja estava sob ataque de uma heresia, que de fato era uma heresia, não é? Aquilo que era ensinado por Ário, não é? Que dizia que Jesus ele não era Deus, né? Ele era alguém que era menor do que Deus, né? E portanto ele não seria Deus. Essa é uma doutrina que até hoje é defendida pelos Testemunhas de Jeová, é também defendida pelos mormons também, né? E também, enfim, existem algumas seitas religiosas que defendem essa tese, né, de que Jesus ele não é Deus, ele é apenas uma extensão de Deus, mas ele seria um Deus menor, né? Quando nós sabemos que Deus, que o Senhor Jesus Cristo, ele é, de fato, o único Deus vivo e verdadeiro, né? Bem, então, de acordo com o ensino católico romano, amados, esse concílio, ele serviu para isso. Foi um concílio que foi organizado pelo suposto crente em Jesus, que foi o imperador, não é? Aquele imperador Constantino. Nós sabemos que pela história ele veio a se converter, mas na verdade ele só se batiza no seu leito de morte, né? Ele não se decidiu, né? Ele não se decidiu até que ele fosse quando já estivesse mesmo próximo da sua morte, né? Mas o fato é que ele organizou esse concílio, né? Com aproximadamente 250 bispos da igreja, enfim, pastores influentes daquela época, né? E ele então organizou enfim, para que fosse deliberado alguma coisa que combatesse essa doutrina, a doutrina de Ário, né? Que dizia que Jesus não era de fato Deus, né? Era um homem comum, apesar de ser alguém especial, mas não era Deus. E então, amados, nesse concílio, a coisa ainda piorou um pouco mais, né? Porque é nesse concílio que vai se concretizar, se estabelecer o dogma conhecido como Santíssima Trindade, né? Algo também herético, tanto quanto a doutrina de Ário, né? Porque essa doutrina, a doutrina da Santíssima Trindade, ela, queridos, ela diz, né, na sua formulação, que Deus, o ser de Deus, ele é formado por três pessoas distintas, né? De semelhante forma e de semelhante também essência, mas que são pessoas distintas. Quer dizer, são três pessoas distintas, o que choca com a realidade da palavra de Deus, porque a palavra de Deus não apresenta de forma alguma três pessoas de Deus
pessoas distintas de Deus. Isso é algo que foge completamente da realidade da palavra de Deus, né? A palavra de Deus, ela declara firmemente: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Em outra passagem diz: não há Deus, além de mim não há outro. Então, a palavra de Deus nunca nos apresenta três pessoas distintas de Deus. O que a palavra de Deus nos apresenta é um único Deus, né? Agora, eles estabeleceram, né? Então, nesse concílio se estabelece que o dogma da Santíssima Trindade apresenta, então, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo, né? Só que, como eu disse, isso não tem base na palavra de Deus, ou seja, e por que tinha que dar errado, né? Esse concílio, ele tinha que dar errado. Sabe por quê, irmãos? Porque a palavra de Deus, ela não é as verdades bíblicas, né? A verdade da palavra, ela não é estabelecida por um conselho de homens. O homem não tem poder para estabelecer e dizer o que é certo e o que não está certo. Isso não parte do homem. O critério para que nós saibamos se isso é correto ou não, se é algo aceito por Deus ou não aceito por Deus, o critério está na palavra de Deus, né? Então, uma vez que a doutrina ela é apostólica, ela é bíblica, está na palavra, isso é definitivo. Não há necessidade alguma de homens se reunirem com a presunção de terem o poder de deliberar sobre a palavra de Deus. Isso é algo totalmente fora, né? E não podia dar um resultado diferente que não fosse esse. Uma heresia sendo combatida por outra heresia, né? Então, amados, o que é um erro completo, né? A Bíblia, ela nos apresenta Jesus como sendo Deus. No princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Pronto, não há necessidade nenhuma de homens, né, filósofos, tá? Cabe dizer que esses tais pastores da época, eles eram homens embebidos da filosofia grega. Então, eles tinham um olhar filosófico, né, na palavra. Eles lançavam um olhar filosófico na palavra, como é até hoje. Os bispos e padres católicos, eles são formados em filosofia, um curso de teologia de 5 anos, se eu não estou enganado. 3 anos são totalmente voltados para a filosofia grega. Eles vão estudar Sócrates, Platão, vão estudar todos os clássicos, né, filosóficos. Então, e com isso depois eles vão olhar para a Bíblia a partir de uma perspectiva filosófica, não é? E a Bíblia não foi escrita com um olhar filosófico, né? Os apóstolos eram pescadores hebreus, né? Eram judeus, homens que nada sabiam sobre filosofia grega, né? Mas, no entanto, é assim que a igreja entrou nesse grande declínio, como nós sabemos, tá? E, de fato, o dogma da Santíssima Trindade se torna o pilar principal da igreja organizada, da primeira denominação que temos nota, que é a denominação católica romana, né? Então, se torna um dogma principal, é defendida arduamente, né, pelos católicos, quando, na verdade, nós sabemos que a doutrina apostólica é que Jesus Cristo é o único Deus. Ele é o mesmo Deus do Antigo Testamento. Os católicos não concordam e a grande 99% dos evangélicos que também aderiram ao dogma romano católico, né, ao dogma da Santíssima Trindade, também negam, tá, que Jesus Cristo do Novo Testamento seja o mesmo Deus do Antigo Testamento. Eles não concordam com isso. Eles creem que o Deus do Antigo Testamento é o Jeová, o Pai, o Jesus do Novo Testamento é o Filho, e que entre esses dois existe ainda um terceiro elemento, que seria o Espírito Santo, né, na forma de uma pomba. Então eles colocam lá que é o Deus Espírito Santo.
E nós sabemos que não parou por aí, porque, de fato, quando você olha os quadros e tudo mais, nós também verificamos que eles colocam até Maria, né, nesse conjunto também. Né? Nós sabemos que Maria também foi colocada nesse conjunto, tá, de deuses, né? Eu não tenho aqui no caso, mas essa daqui seria a representação que eles fazem de Deus, né? Então Deus seria um ser, aí, algo abstrato, né? Compreendido pelo Pai, esse homem velho aqui de barba, né? Como se Deus envelhecesse, né, irmãos? A gente sabe que Deus não envelhece. O Filho, que seria esse homem mais novo aqui, e o Espírito Santo, Deus, Espírito Santo, que seria essa pombinha voando aqui no meio dos dois. Irmãos, isso daqui é até meio cômico, né? A gente, quando entende a palavra, a gente sabe que isso daqui se torna até algo um pouco engraçado, até cômico. Olha só a situação. Isso aqui são gravuras que foram feitas, imagens que foram elaboradas durante a Idade Média, né? Então, aí está mais uma vez. Queridos, uma total deturpação daquilo que é bíblico, daquilo que foi estabelecido pela palavra de Deus, não é verdade? Então, louvado seja Deus, nós sabemos e conhecemos que Deus nos tem tirado desse grande embrolho, né? Desse erro terrível, porque isso é paganismo, isso daqui é paganismo, viu, queridos? Isso daqui não tem nada a ver com a Bíblia, isso daqui tem a ver com paganismo, tá? Isso daqui é um projeto politeísta, né? De várias entidades. A gente sabe que Roma ela nasce num berço pagão, politeísta, de muitas crenças, de muitos deuses, de muitas entidades, né? E isso não tem nada a ver com aquilo que foi apresentado pela palavra de Deus, né, para o povo de Israel, não é? Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Um judeu verdadeiro nunca adere a isso daqui, tá? Eles não aceitam tal coisa. Então, louvado seja Deus, nesse tempo Deus tem enviado a nós uma mensagem na voz de aclamação, nos chamando para fora de todo esse erro teológico, todos esses erros dogmáticos, né? E nos levando de volta à palavra original, a saber, a Bíblia Sagrada. Esse livro santo, precioso, perfeito, que, por sinal, é completamente ignorado, destratado pela Igreja Católica Romana. Eles rebaixam a Bíblia, eles dizem que eles criaram a Bíblia, que eles é que formaram a Bíblia, tudo, irmãos, mentira. Eles também dizem que foi eles que conservaram a Bíblia e que a igreja é superior à Bíblia. Eles falam isso na sua catequese, que a igreja é superior. Quer dizer, a escolástica, né, que é conhecido como o magistério da igreja, formado pelo Papa e pelos bispos, eles têm o poder de deliberar sobre a Bíblia e superar a Bíblia. Né? Eles dizem serem a continuação dos apóstolos, descreem de tudo que os apóstolos falam, mas eles falam que são a continuação dos apóstolos e que eles podem sim colocar novas doutrinas, novos dogmas e novas tradições e tal e tal. Louvado seja Deus, em 1500, Deus levantou aquele monge de dentro da Igreja Católica, o Martinho Lutero, né, para trazer, irmãos, uma grande libertação para o povo, porque ele, pelos seus ensinos, então, mostrando que a palavra de Deus é que é poderosa, ela que é soberana, não é igreja, não é padre, não é papa, não é pastor, mas é a palavra de Deus que é o nosso absoluto. E graças a Deus, a partir daí, um novo tempo nasce com os reformadores, até chegar no século XX, quando Deus levanta um homem, agora profeta, não é, para os gentios, chamando o povo de Deus de volta à palavra original, não é? Trazendo um tempo de restauração, não
de reforma, mas de restauração. A reforma é algo superficial, a restauração é algo profunda, é algo que vai da raiz até, né? Enfim, cobre tudo. Isso é restaurar, não é verdade? Então Deus levantou esse homem, sobre a cabeça dele o pilar de fogo, indicando ele como sendo o verdadeiro homem de Deus, levantado no nosso dia para nos trazer de volta com uma mensagem. Não é ele, irmãos, mas a mensagem que ele trouxe nos leva de volta à palavra de Deus, não é verdade? Então, dito isso, que Deus possa nos abençoar. Eu só queria comentar um pouco sobre essa situação. Isso está noticiado nos principais jornais, né? Você certamente deve ter ouvido durante essa semana que o Papa foi à Turquia para a comemoração do Concílio de Nicéia. E eu estou aqui explicando para vocês o que foi esse Concílio de Nicéia, não é? Então, irmãos, hoje, nosso tempo já está avançando aqui, eu quero apenas dar sequência com você no estudo que nós estamos fazendo da mensagem à Rainha de Sabá, né? A mensagem que foi pregada no ano de 1961 pelo irmão Branham, e nós paramos no parágrafo de número 48, e hoje eu desejo dar continuidade aqui ao que o irmão Branham falou, tá certo? Que Deus possa nos abençoar, então, segundo a palavra lida. O irmão Branham, quando pregou essa mensagem, ele tomou como texto o que está escrito em Mateus, capítulo 12, verso 42. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que está aqui quem é maior do que Salomão. Falando dele mesmo, nosso Senhor Jesus Cristo. No parágrafo 48, irmão Branham diz: agora observe, todo o povo se uniu em torno disso. Não seria maravilhoso se nesta noite toda a América, todos nós americanos, esquecêssemos nossas diferenças denominacionais e nos uníssemos em torno do dom de Deus que Deus nos deu, o Espírito Santo? Se cada igreja e cada pessoa se reunisse em torno disso, bem, seria o assunto do mundo inteiro. Mas, não, se for da nossa denominação, tudo bem, tá vendo? Se for da nossa igreja, se for da nossa denominação, tudo bem. Porém, se não for da nossa denominação, se não estiver conosco, nem pensar, diz o irmão Branham. Quão carnal! Não é de se admirar que Deus não possa fazer nada por nós. Quando essas condições, ele não tem nada em que edificar, tá vendo? Ele não tem nada em que edificar. Veja, ele nunca edificará sobre nossas organizações, diz o irmão Branham. Deus nunca vai edificar nada sobre nossas organizações. Tirem isso de suas mentes, disse o profeta. Tira isso de sua mente. Deus nunca vai edificar nada sobre uma organização religiosa. Não foi isso que aconteceu com a Igreja Católica? Era a igreja primitiva que se organizou. O que é isso, pastor, se organizar? Ela estabeleceu um método empresarial, tá? Então, hierarquizou a igreja, né? Dividindo a igreja em duas classes, a classe dos leigos, que é o povo, os contribuintes, e a classe dos padres e dos sacerdotes e do Papa, que são os clérigos, né? Então dividiu a igreja entre clérigos e leigos, tá? Que são os fiéis. Os clérigos, os iluminados, os padres, os papas e tal, aqueles que servem da igreja, né? Que são sustentados pelos leigos aqui. E dividiu, sendo que a Bíblia nunca disse isso. A Bíblia, veja que o próprio Deus, em carne humana, ele lavou os pés dos discípulos, se colocando um como eles. Ele nunca se colocou o grande, e depois vocês vão ser os maiorais e vocês vão estabelecer níveis inferiores a vocês, colocando a igreja em níveis, né? Então começa lá e vai descendo. Isso não é bíblico. Nós somos irmãos, nós todos somos iguais, não existe ninguém maior e melhor do que o outro na casa de Deus. Por isso foi restaurado no nosso dia por esse profeta o lava-pés, que está na Bíblia, colocado na Bíblia. Fazer isso, não é?
Toda vez que vocês se reúnem, vocês lavem os pés. Se eu, Senhor e Mestre, lavei os vossos pés, vós também deveis lavar os pés uns dos outros. Para quê? Para que nós entendamos na prática que nós não somos maiores e melhores do que ninguém. Nós somos iguais. Nós somos todos filhos de Deus, carentes da graça e da misericórdia de Deus. Então, o irmão Branham diz, tira isso da sua cabeça. Deus nunca vai edificar nada sobre uma organização religiosa, sobre uma denominação. Os católicos dizem, quem não for da igreja católica está perdido. Tem que ser da igreja católica. Ele diz, Deus sempre edificará sobre Cristo Jesus, com cada indivíduo que vier e o receber, vindo de qualquer organização, com um coração verdadeiro e honesto. Tá vendo? Nós somos edificados sobre Jesus Cristo, não sobre igreja. Quem tá edificado em igreja, meu irmão, vai ruir, vai cair. Quem está edificado sobre pastor, sobre padre, sobre papa, vai cair, vai ruir. Nós temos que estar em Jesus. Uma é tão boa e uma é tão boa quanto a outra nesse sentido, porque todas são organizações. E o que está bem? Isso está perfeitamente bem. Alguém me disse, não faz muito tempo, irmão Branham, sobre o que aconteceu. Essa grande organização está falando sobre isso, essa que sempre te patrocinou. Sabe o que eles fizeram? Eles te expulsaram. Irmão Branham foi patrocinado por algumas denominações, como as Assembleias de Deus, também os unicistas, né? Eles também patrocinavam as campanhas de cura do irmão Branham. Mas eles disseram aqui, eles te expulsaram. Não querem ter nada mais com você. Disseram que cravaram a estaca. Quer dizer, está definitivo, você está fora. E também disseram que ninguém mais recebe o irmão Branham. Mandaram essa notícia, ninguém mais recebe o irmão Branham. Eu respondi, pois bem, eu também cravei minha estaca, disse o irmão Branham. Fui além deles e os incluí. Oh, glória a Deus. Irmão Branham explicava, eles fazem um círculo, me tirando para fora desse círculo, eu faço um círculo maior e os coloco dentro do círculo. Olha só o espírito que estava no irmão Branham, coisa maravilhosa. Isso é tudo. Eu os incluí, porque muitos filhos de Deus estão lá, isso é certo. O irmão Branham diz, muitos filhos de Deus estão lá, nas organizações, nas denominações, nas seitas religiosas. Tem filho de Deus lá, viu, irmãos? Pessoas sinceras. A mensagem é para os filhos de Deus. Tá vendo? Essa mensagem, a voz de aclamação, é para os filhos de Deus. Se me expulsarem, eu os acolherei, alargando meu espaço um pouco mais e incluindo-os. É isso. Portanto, devemos amar uns aos outros e nos livrar das raízes de amargura. Então Deus pode operar através de nós. Mas até conseguirmos isso, estamos apenas lutando contra o vento. É verdade. Temos que amar uns aos outros, disse Jesus. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos. Quando? Quando amardes uns aos outros. Certo ou errado? Amém de todos os modos. Certo ou errado? Amém de todos os modos, disse o irmão Branham. Agora, vimos então que nos dias de Salomão todos estavam em um só acordo. E todos que passavam por ali, eles não tinham televisão naquela época, graças a Deus, mas tinham a única maneira de conseguirem levar uma notícia. Era de pessoa para pessoa. E todos que passavam por lá entravam e assistiam a essas grandes reuniões. Iam embora e contavam isso em seus países. E você sabe, Jesus disse, a rainha do sul, que era de Sabá, veio dos confins da terra. Aqueles eram os confins da terra conhecido naquela época. Agora, se você notar, era uma longa distância até lá através do Saara, do deserto do Saara. Havia pessoas indo e vindo nas caravanas de camelos, que era o meio de transporte que eles tinham naquela época. As pessoas chegavam e depois de um tempo, as caravanas passando pelo país dela, essa pequena rainha lá,
ela provavelmente era pagã, uma gentia. E todos que vinham da Palestina sempre diziam: vocês deviam ver o que está acontecendo na Palestina. O Deus deles é um Deus vivo. Ora, ele ungiu alguém lá e até o fizeram rei. E a sabedoria e discernimento, vocês nunca viram tal coisa. Não poderia ser um ser humano fazendo isso. Nós olhamos para o homem, apertamos a mão dele, ele é um homem, ele usa roupas, ele é apenas um homem, mas Deus o escolheu e ele faz coisas sobre-humanas. Então sabemos que tem que vir de Deus e ele dá toda a glória a Jeová. Amém? Salomão dava toda a glória a Jeová, né? O Deus deles. Vocês deveriam ir vê-lo. Vocês sabem, a fé vem pelo ouvir sobre Deus. Bem, o coração da pequena rainha começou a bater forte. Sabem, eu gostaria de ver isso. Sabem, vocês ouvem testemunhos agora. E se ela tivesse virado seu rostinho pintado e dito, se houvesse algo assim acontecendo, seria aqui na minha igreja. Se tivesse algo acontecendo, seria aqui na minha igreja, não seria lá. Muito bem, a história nunca teria sido escrita. Jesus nunca teria se referido a ela. Ela teria sido uma Jezabel moderna. E então vimos que a pequena senhora começou a sentir fome e sede. A fé havia tomado o controle e ela começou a ter sede de Deus. E Jesus disse: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Só por ter sede você já é bem-aventurado. Olha que bênção. Só de nós termos sede de Deus, nós já somos bem-aventurados. Apenas por ter sede, quer você obtenha algo ou não, só por ter sede, você diz: bem, eu nunca recebi nada. Você é bem-aventurado de qualquer forma, tá vendo? Ainda que você está nas práticas erradas, ainda que você não esteja vivendo a sua vida como deveria estar, mas você tem sede de Deus, irmão Brano está dizendo, você já é bem-aventurado, você já é uma pessoa abençoada de qualquer maneira, porque existe um fundo clamando dentro do seu coração, existe algo que clama dentro da sua alma. Então isso, irmãos, isso é uma dádiva de Deus, isso mostra que somos eleitos, porque só um eleito tem fome e sede de Deus, o ímpio não tem fome e tem sede de Deus, não. Os ímpios, a alegria deles é o mundo, são os prazeres do mundo e aquilo os contenta. O Filho de Deus, ainda que está lá no mundo, ele não se contenta com aquilo. A natureza dele diz que aquilo não resolve, aquilo não o preenche. Ele está lá, ele está vivendo nas práticas erradas, mas ainda ele sabe que aquilo não está certo, ainda falta, ainda há um vazio no seu interior. Então, um filho de Deus só é preenchido completamente, só está feliz e alegre quando ele está na presença de Deus, quando ele ouve a palavra de Deus. Não é verdade? Olha que maravilha o que o irmão Brano explica para nós aqui. Continuando, ele diz: você está sedento por isso de qualquer forma. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, mas ele nunca te deixou assim. Ele disse, porque eles serão saciados. Olha que bênção, irmão Brano está dizendo, Deus nunca vai te dar uma sede, uma fome e vai te deixar só com fome e com sede. Ele vai saciar a sua fome e a sua sede. Ele vai prover uma maneira, um meio para saciar a sua fome e sua sede. Mas ele nunca vai te deixar assim. Ele disse, porque eles serão saciados. Isso me faz tão bem. Eles serão saciados. Quando um fundo clama pelo fundo, tem que haver um fundo para responder esse clamor. Antes que possa haver uma criação, tem que haver um criador para criar essa criação. Isso, fome e sede de Deus. Então, encontramos a pequena rainha toda inquieta. Agora, o que geralmente acontece? Ela tinha deuses. Ela tinha uma igreja e um pastor, e provavelmente era um sacerdote pagão em alguma parte. Mas agora, o que realmente ela devia fazer? Ela teve a ideia de ir ver se aquilo era verdade. Eu gosto disso, admiro isso na rainha. Que Deus abençoe seu coraçãozinho. Eu a verei na ressurreição, disse o irmão Brana.
e ela queria descobrir se era verdade ou não. Ora, ela foi mais ousada do que muita gente por aqui e em outra parte do país. Eles ouvem falar de algo assim e dizem: ah, bobagem, vê? Mas ela queria descobrir. Então disse: acho que vou lá. Agora, para ir lá, ela disse: a próxima coisa que tenho que fazer é obter permissão da minha igreja, como normalmente um bom membro de igreja faz. Então, eles foram até o sacerdote pagão dela e ela disse: reverendo, santo padre, ou seja, lá como ele era chamado, quero lhe contar que ouvi notícias de que há um avivamento acontecendo lá na Palestina. Ouço essa bobagem desde que eu era criança, disse o sacerdote dela. Irmão Brano está aqui dramatizando, né? Aí aqui, eu já estou concluindo, irmãos, para nós fazermos a oração. Ele disse... Deixa eu ver se eu me perdi aqui. Aqui eu... ouço essa bobagem desde que eu era criança. Você sabe, o diabo leva o seu homem, mas nunca o espírito. Ele continua vivendo. Eu vou só concluir esse parágrafo. Isso aqui é uma grande verdade, irmãos. Isso aqui que o irmão Brano está falando é tremendo. Você sabe, o diabo leva o seu homem, mas nunca o espírito. O espírito continua. O diabo leva para o inferno a pessoa, ela morre, mas o espírito do erro, do engano, continua agindo em outras pessoas, de forma semelhante. Ele continua vivendo. Deus também leva o seu, mas nunca o espírito. Deus também leva os seus profetas, né? Chega o tempo, os profetas morrem, os pastores, os evangelistas e tal, os apóstolos, mas o Espírito de Deus continua agindo em outras pessoas. Deus também leva o seu, mas nunca o Espírito. Graças a Deus por isso. Os Espíritos lutam através dos tabernáculos de carne até o fim dos tempos. O irmão Brano está dizendo aqui, os Espíritos, seja de Deus ou de Satanás, lutam para entrarem nas pessoas. Existe essa guerra aí, Deus querendo usar a mim, usar a você, e o diabo também querendo usar a mim, querendo usar você. Existe essa guerra aí, tá vendo? Olha que coisa interessante que o irmão Brano fala aqui. E aqui eu vou parar para fazer a oração da fé, né? Fomos abençoados, não fomos, irmãos? Que maravilha essa leitura que nós fizemos aqui. É tremendo, irmãos. A mensagem é algo extraordinário. A gente vai lendo e vai conhecendo e vai se aprofundando. É tão maravilhosa, né? Louvado seja Deus. No nosso próximo encontro, nós vamos dar continuidade à leitura dessa mensagem, a Rainha de Sabá, tá bom? Vamos parar por aqui, vamos fazer uma oração. Eu agradeço mais uma vez, né, a presença dos irmãos. Que bênção ter vocês aqui nesta manhã online comigo. Eu tenho certeza que fomos grandemente abençoados por Deus. Oremos. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, graças te damos, ó Deus, por esse tempo tão maravilhoso, especial, precioso que tivemos em torno da tua palavra. No primeiro momento, Senhor Deus, nós falamos a respeito desse dogma conhecido como Santíssima Trindade, que está aí esparramado e enraizado no mundo chamado cristão. Mas graças a Deus nós lembramos que o Senhor tem levantado, ó Deus, uma mensagem que é a voz de aclamação para o nosso dia, nos chamando de volta, Senhor Deus, às raízes fundamentais da fé cristã, aquilo que foi ensinado pelos pais apóstolos e profetas. Senhor, louvado seja o teu santo nome, louvado e engrandecido seja o teu nome. E depois, Senhor Deus, nós demos continuidade à leitura dessa mensagem que estamos lendo, a mensagem, Senhor Deus, intitulada Rainha de Sabá. E quanto nós aprendemos aqui. Senhor, obrigado. Obrigado, Senhor, pela tua palavra.
Agora eu oro em favor de cada um dos irmãos que participam comigo dessa transmissão. Deus, abençoe as suas vidas, abençoe seus lares, abençoe seus trabalhos. Senhor, obrigado porque o Senhor nos ajudou a vencer mais uma semana. E nessa próxima semana que começa hoje, pedimos ao Senhor a tua bênção, a tua proteção. Pedimos ao Senhor vitória, Senhor. Dá-nos vitória sobre as dificuldades que se impõem a nós todos os dias. Abençoe a cada um dos irmãos que participam dessa transmissão, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que sejam, ó Deus, abençoados, que seus lares, suas famílias sejam abençoadas. Senhor, e aqueles que estão enfermos e doentes, eu oro para que o Senhor os cure, Senhor. Cura, Senhor, esses irmãos, liberta-os, ajuda-os, Senhor, de toda, repreenda a enfermidade e a doença. Em nome de Jesus, eu oro em favor do nosso irmão Ismael, hospitalizado. Senhor, nós estamos crendo que o Senhor vai dar vitória para ele. Ajuda o irmão Ismael, Senhor, nesta hora. Deus, levanta aquele irmão, salva aquele rim doente, enfermo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, opera milagres e opera maravilhas, Senhor, no nosso meio. Pedimos ao Senhor que nos encha de amor, esse amor que o irmão Brana disse para nós amarmos a todos. Senhor Deus, que assim seremos conhecidos pelo Senhor Deus, os de fora, quando nós amarmos uns aos outros. Enche nossos corações de amor, tira de nós o preconceito, tira de nós, Senhor Deus, o orgulho, a jactância, e faça de nós pessoas humildes, Senhor, e que ama até os nossos inimigos, aqueles que nos perseguem. Deus, eu te peço isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Dá-nos vitória, Senhor. Dá-nos vitória sobre o nosso ego. Dá-nos vitória, Senhor Deus, sobre nosso orgulho. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Ajuda-nos, Senhor, a romper em fé. Assim te louvo e te agradeço. Amém e graças a Deus. Amém, queridos?